Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez estamos aqui, meu caro telespectador aí em casa. Desejamos boa sorte, boa saúde. Em particular, mandar nossos pésames para colegas do Sul que estão a passar este momento de trauma na cidade de Matola, em particular, e Boane. Que Allah os ajude. Neste momento estamos aqui com o mesmo Molana, estamos com o colega Dr. Nakapa para falar de nós sobre o conhecimento religioso, que ele vai falar sobre valorização, porque ele teve um ensino integrado, teve uma aprendizagem integrada, as duas partes, e hoje vamos explorar mais um pouco dele, o que ele teve o que lucrou deste ensino religioso, pelo qual desejamos boas-vindas ao Dr. Nakapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para si, como estamos a falar mesmo do tema, para si, para nossos telespectadores, o que temos a dizer sobre valorização do ensino religioso? Qual a sua importância para a sociedade? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez, agradecer pelo convite da comunidade islâmica de Moçambique para cá estar e falar de um tema muito importante que é a religião, e falar daquilo que foi o meu percurso na religião enquanto cá nasci na madraça, e um bocadinho da minha infância que percorreu todo esse tempo. Foram longos anos, e também, como dizia, estava aqui a dizer sobre a questão da Matola e em Maputo, que temos lá irmãos, não é, que estão nessa enchente de chuvas, lá águas, prontos, vamos fazer doar para eles para que tudo corra bem. E também não se esquecendo também dos nossos irmãos na Síria e na Turquia, que também que ela está a derramar as suas bênçãos, as suas misericórdias para com eles, e que tudo corra bem no fim, não é? Isso que é importante, fazemos doar para isso. Na questão que acaba de me colocar, qual é a importância do estudo dos estudos na sociedade? Primeiro é partir do princípio de que o que é estudo, não é? Estudo é aquilo que nos leva para um de tanto conhecimento, nesse caso. Então, a importância é quando a pessoa tem um estudo, independente de qual for a área, é muito benéfica, porque ela ajuda não só a sociedade, ajuda todo o elenco de uma comunidade como um todo. Então, isso que é importante, porque todo aquele que estuda, que adquire conhecimento, eu me recordo muito bem, se não foi da memória, na madraça, como o Sheikh Mansur também nos ensinava, dizia Ikra. Nosso Sheikh também, Molana Gineb Abdul Rashid, também dizia Ikra. Ikra quer dizer que leia. Então, ler é o quê? É isso, é estudo. Então, quando tu estudas, tu transmites para a sociedade aquilo que tu aprendeste. Isso que é importante. Estamos a falar mesmo como está a dizer aqui, do ensino, a importância do ensino religioso, não é? Agora, é caricato falar do ensino religioso sem falar da religião. O que é religião para si? Porque cada um diz religioso. Cada um diz religioso. Vai para um ateu também diz religioso. Vai para um budista diz religioso. Para si, o que é religião? Pronto, é um tema uma questão muito interessante e importante nesse caso. Todos nós partimos de um princípio, né? Nós temos várias religiões, mas nós como muçulmanos definimos a religião, vou falar no seu termo genérico, não vou falar da religião só no sentido islâmico nesse caso, vou falar no sentido todo, como científico, religioso, filosófico e comum como um todo. A religião é um conjunto de crenças em que habita uma comunidade como um todo, não é? Tem os seus princípios, tem a sua moralidade, tem os seus critérios que definem como uma comunidade deve se comportar dentro de uma sociedade. Então isso que é a religião. As crenças levam com que as pessoas praticam a mesma, e a mesma tem princípios básicos, não é? De como se lidar dentro de uma sociedade ou numa comunidade. Isso que é a religião. Tem um conceito que eles têm uma linhagem que eles seguem e chamam isso de religião. Sim, com certeza. Falando nisso, da sua religião, já vamos voltar à sua religião, quando é que se torna presente na sua vida? Quando é que se sente que torna presente, a minha religião está presente? Praticando atos, ou aprendendo demais, ou falando demais? Quando é que chama o seu coração que eu estou presente estou a cumprir a religião?
Simples quanto parece. Tudo aquilo que nós fizemos praticamente na religião muçulmana é a prática. Então, sinto-me presente, sinto-me bem quando estou a praticar. Quanto mais eu pratico, não é uma questão de chofe, é uma questão mesmo de obrigação. Porque quando faço namaz, todos nós já sabemos que namaz é obrigatório, é fardo. Então, quanto mais eu for a fazer namaz, não só me sinto bem, mas também estou a mostrar aos nossos irmãos e irmãs muçulmanas que é importante essa prática, não é? Sentir-se numa religião como essa, não islâmica, que a prática mostra aquilo que nós somos na realidade. Fazendo namaz, dá-nos uma outra visão, dá-nos uma outra perspectiva de vida, dá-nos uma abertura para a sociedade, como estar, como ser dentro de uma comunidade. Isso que é importante. Estamos a falar mesmo aqui com o Dr. Nakapa em torno da religião, daquilo que ele aprendeu, não é? O que muda, o que não muda. Nós, aí em casa também, se tiver uma CMS, pode fazer para ele, fazer uma questão desse género, porque muita gente chama-se religiosas e há um dito que diz assim, entre aspas, um dito popular, que diz o Islã é a melhor religião do mundo, mas o muçulmano é a pior pessoa do mundo. Por que é a pior pessoa quando ele tem esses conhecimentos ricos todos? Será que é por falta de agir como o Corão recomenda? O que está a acontecer em torno disso, por exemplo, quando se fala, vamos perguntar assim, para si como ser humano, religioso, o que mudou para si? Bem, muita coisa mudou, porque no momento em que eu entro na madraça, começo a aprender muita coisa em torno daquilo que é a minha religião. Uma delas é a própria madraça, aprender a ler o Corão, aprender a falar o árabe, não só o árabe, como também outras línguas que nós aprendíamos, urdu, inglês. Então isso fez com que nós mudássemos toda a nossa visão, a nossa perspectiva de ver as coisas dentro da religião muçulmana. Dentro da religião muçulmana fazias isso tudo, não é? Como acabou de referir, seus pais, quando tu chegasse em casa, como é que te recebiam como um estudante religioso? Porque muita gente confunde quando alguém estuda a religião, acaba confundindo que será o futuro fanático, o futuro promissor de propalação de desordens. Como é que seus pais recebiam isso? Bem, eu me recordo muito bem quando comecei a madraça, quando fui dado o convite com o meu amigo Faraz naquela altura, de começar a participar na CIMOS, estudar e também nos seus programas, avisei aos meus pais que, olha, eu vou à madraça. Eu me recordo que antes estive numa outra mesquita, numa outra madraça, mas devido à convivência de amigos e, sabe, amigos, influencia muito a amizade. Então, saí daquela madraça e fui para outra. Ele não teve objeção quanto a isso, deixou-me ir para lá. E vim acima, não é? No ano 2000, estava cá a aprender madraça. E uma das coisas que meus pais perguntavam é como é que foi a madraça lá, a nova escola que tu estás, o novo colégio na madraça. Então eu dizia que é muito boa, tenho amigos, não somos muitos, mas temos lá bons molanos, estamos lá a aprender. Ele também fazia questões, o que você aprendeu? Eu dizia, pá, estou na primeira parte, no Alif, Ba, Ta, Sa, então não tenho muito a dizer quanto a isso. Então significa que tinha um certo acompanhamento afável a partir dos papais. Sim. Não é? Afável. Agora, no ambiente em que estás, nós sabemos que estás num ambiente, num clima não 100% religioso. Estás num clima onde o sistema, entre aspas, a democracia está misturada com o sistema comunista. E o comunista, do outro lado, é mais filósofo que o religioso. Como é que eles te recebem quando entras lá com o seu jibô, o seu cofió, e ainda diz de viva voz, sou muçulmano? Porque todo mundo, quando diz muçulmano, é conotado um maldoso, um terrorista, uma pessoa sem fé, sem certeza, sem palavra também, porque é muita coisa que acontece hoje, como eu disse, é considerado quase a pior pessoa. Então, para si, como é que te tratam? Será que é fácil juntar esse clima de religioso para onde estás? Bem, é fácil porque eu sempre acredito em Allah, porque associar isso, os muçulmanos são terroristas e
não concordo muito, nunca concordei, porque não somos, porque o Islã não é uma religião de terrorismo. E quando vou para lá, mostro de fato que sou muçulmano, mostro a postura, mostro a sociocultura islâmica que nós temos dentro do nosso coração e perante Allah Ta'ala, o temor que nós temos, e mostramos a ele que de fato a religião muçulmana é uma religião de paz. Mas para isso é devido aos nossos atos. Um deles qual é? Quando nós interagimos, conversamos com as pessoas, mostramos aquele amor, aquela gratidão, aquela amizade, aquela compaixão perante o próximo. Não é só ao muçulmano, como não muçulmano nesse caso. E com isso as pessoas também notam que de fato a religião muçulmana não é isso que nós estamos a pensar. Então, o que tu praticas, o que tu falas, o modo de andar, o modo de estar, o modo de como é que tu se comporta perante a sociedade e as pessoas no seu termo geral, não é? Isso dá também a entender que de fato a religião não é aquilo que nós estamos a pensar, a qualquer um. Mashallah. E falando do amor, está a dizer do amor, não é? Está a falar do amor. Só uma pergunta a parecer não pertinente, mas importante, porque nossos telespectadores ali querem perceber mesmo. O Islã ensina o ódio ou o amor? Boa questão esta, boa questão esta. Primeiro preciso perceber o que é o amor, né? A própria religião, um dos princípios da religião é o amor, não é? Todo aquele que pratica é religioso, a primeira coisa que ele tem é o amor. Amamos o nosso profeta Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, adoramos Allah Ta'ala e os outros profetas também que nós também amamos, porque são eles que transmitiram para nós o Islã. Em nenhum momento, nenhum dos profetas que nós estudamos, que nós conhecemos, disse que nós devemos ter ódio. Não é? Ódio não faz parte do muçulmano. O muçulmano tem que ter amor ao próximo, tem que ter paz, desejar irmandade, desejar paz para o próximo. Então, o ódio não é muito visto como uma boa coisa. Então, para todos aqueles que têm ódio no coração, que têm ódio, eu mesmo aconselho todo muçulmano que tenha isso a deixar isso, porque não é bom, porque isso só cria problemas no nosso coração, na nossa família. Então, eu não queria aqui definir muito aquilo que é ódio, porque não gosto muito dessa palavra. Gosto muito da palavra de convivência, que é o amor. Então, se alguém tem isso no coração, ou alguém está a odiar alguém, então isso faz parte de um princípio, para mim, satânico, não é? Porque não é bom tu teres ódio de alguém, ou ódio do próximo, ou de uma família, ou de um amigo. Não é um princípio de um ser humano. Então, é bom estar na paz, estarmos bem para com todos nós, não é só para muçulmanos, como também desejar também o amor, o bem-estar para o próximo, também que não é muçulmano. Falando nisso, eu tenho conhecimento que, para além de teres a escola islâmica, tiveste um arquiteto da escola islâmica, da madrasa onde estudou, teve um professor da ponta de qualidade, como acabou de referir, não é? Tens um guião. Este guião te ensina também de amor ou de ódio? Bem, quando eu digo de um guião, já percebe o que eu quero referir? Sim, essa parte é muito importante aqui referir que quando entrei na CIMO, não é, tive vários professores, não é? Um deles é o Sheikh Mansur, que está aqui conosco, foi o Sheikh Ibrahim, o Hafez Ibrahim também foi nosso professor, e muitos outros. Alhamdulillah, todos eles nos ensinaram muito bem o Alcorão e a religião islâmica, mas o meu mentor, o meu guia, nesse caso, o Mulana Engenheiro Abdul Rashid Gemein, não vou deixar aqui de citar, que também foi um guia muito importante na minha vida, porque foi ele que depois deu muita continuidade daquilo que foi a minha vida, o meu percurso, não só religioso, como também acadêmico. Eu me recordo muito bem que este mesmo meu guia, Engenheiro Mulana Abdul Rashid Gemein, nós tínhamos aulas nos todos os sábados aqui na madraça. Saíamos da madraça às 10h30, íamos para casa, almoçávamos juntamente com a família e tínhamos uma sessão de aulas, todos os sábados à tarde, a partir das 14 até, se não for da memória, depois de Maghrib ou depois de Assa. Dentro dessa aula havia componentes que nós éramos ensinados. Havia muitos temas este como, por exemplo, a questão do amor, que acabei de explicar, o ódio.
e muitos outros temas que nós debatíamos. Falávamos sobre sexo, falávamos sobre relação do homem à mulher, ele nos ensinava sobre isso, as boas práticas a ter com os pais, como lidar-se com o muçulmano e muita coisa como essa parecida. Uma das coisas que eu me recordo que ele perguntou a nós naquela altura, ele dizia assim numa das sessões das aulas, dizia, se tu quiseres casar amanhã, como é que tu vais fazer? Qual é o primeiro passo que vais fazer? Então eu me recordo que os meus colegas, eu acho que era o Faraz, o Adir, Abubakar, não, primeiro tem que ver a moça, não, tem que escolher aquilo, tem que ver se ela é bonita, aquela conversa de jovem, né? Explicar a ele. E uma das coisas que eu disse para ele foi, primeira coisa, quando ele questionou-me, disse, Ridwan, o que tu dizes sobre isso? Eu disse, a primeira coisa que eu tenho em mente, que me apareceu em mente, é fazer doar. Mashallah. Fazer doar, por que doar? Porque o doar é a nossa arma, doar é a nossa defesa para tudo na vida. E eu disse para ele muito bem que fazendo doar, eu acredito que ela vai me dar aquilo que eu quero. Porque eu cumpro com os 5 solates que ele recomenda fazer, cumpro com outras coisas que meu sheikh também nos ensinava como nós devemos estar e cumprir com isso. Então, nisso, ele disse muito bem. É isso que vocês têm que pautar pela vossa vida. Sempre depois de namaz fazerem doar. Doar é isto que vai vos alavancar amanhã para a vossa vida estar bem. Então, quando ele disse que é isso que vocês têm que fazer, a vida tem que ser feita com doar. Nós somos muçulmanos, temos que fazer doar. Quando me recordo num dos baianos que ele dizia assim também, foi dia de Miraj, dia de noite grande, aqui na cima, na altura, no ano 2000. Isso foi em 2008 ou 2009, isso não foi da memória, 7 por aí. Num dos baianos ele dizia assim, dizia que eu participei em muitas sessões de debates e convívios com certos molanas e outros. Então, uns que diziam que não, pode-se fazer doar depois de namaz, outros diziam que não pode, só fazer namaz. Ele dizia assim, olha, será que estamos tão bem na vida ao ponto de eu depois fazer o namaz, fazer o salam, os 2 salams, e sair, não fazer doar? Será que estamos tão bem na vida até o ponto de chegarmos de não fazermos doar? Então foi uma das coisas que eu também parei e refleti. De fato tem muita razão, porque depois de namaz é importante fazer doar. Doar é um pedido que nós fizemos. E esse pedido, irmãos, tem que ser feito. Por que tem que ser feito? Porque nós não sabemos se estamos bem ou não na vida. Quem sabe se nós estamos bem ou não na vida é Allah Ta'ala. E se fizermos doar, não só para nós, mas também para a comunidade como um todo, para todos os irmãos e irmãs muçulmanas, temos irmãos a sofrerem, temos que pedir shifá para eles, aqui estão nos hospitais, pedimos shifá, para os nossos pais que deixaram esse mundo, os outros irmãos e irmãs, pedimos Jannat e pedir perdão para eles, para os que estão vivos também, idem, pedir Jannat e pedir perdão para eles. Então isso que foi o ensinamento que nós tivemos. Que aprendeu do nosso líder, não é? Exatamente. Do nosso líder. Às vezes eu queria frisar bastante que o nosso Dr. Nakapa está aqui a explicar mesmo que o que aprendemos às vezes dói na alma, dói no coração, que quando você veja aquilo que você implantou a ser desvirtuado, aquilo que a essência da batalha, a essência dos objetivos a serem desvirtuados e a perder tempo com necessidades, não objetivo. Então isto leva-nos, eu persegui essa pergunta mesmo, será que o ódio, porque eu vou contar só uma passagem para elucidar essa parte. Haviam dois amigos estavam a andar pela praia e o outro irmão atirou e lançou ele, empurrou o colega e caiu. Quando cai, aquele que caiu foi escrever por cima da areia da praia que meu amigo hoje me deixou cair. Então começaram a andar. Depois de alguns minutos tiveram um lanche de uma banana e ele leva aquela banana, oferece o mesmo amigo. Aquele amigo foi procurar onde está uma pedra, escreveu aquilo que meu amigo hoje matou a minha fome. Só que a mesma pessoa que fez as mesmas atividades, o que ele diz? Porque quando eu te deixei cair, você escreveu na areia. E quando eu te dou a banana, você escreve na pedra. Então ele disse, eu escrevi na areia,
Eu encarreguei o vento para se responsabilizar em apagar aquela malidade. E eu escrevi na pedra para poder ficar como uma história para a geração vindoura, que haviam pessoas que matavam a fome. Significa, ele pôs o ódio na areia e pôs uma boa coisa na pedra. Hoje em dia acontece ao contrário. Quando é uma coisa boa, nós escrevemos na areia. E quando é uma coisa má, a gente escreve na pedra. Aí, como irmão muçulmano, já temos uma dica. Essas são lições que o nosso doutor Nakapa acabou de tendo. Estamos a falar aqui de valorização do ensino religioso. O que ele teve durante a sua escola? Teve a prática do solat, aprendeu o solat, aprendeu lidar-se com a comunidade, aprendeu até quando crescer como casar. Então, doutor Nakapa, fazendo isso tudo, se tivesse sua escola, que escola preferia dar? Escola religiosa ou escola assim acadêmica? Pronto, eu tive as duas áreas. Essa é uma questão importante porque tive a oportunidade, alhamdulillah, de estar nas duas áreas, que é religiosa e que é académica, e que também aconselho a qualquer um a ter essas duas áreas, porque é bom conciliar o ensino religioso e ensino científico. E acima volto aqui a repisar isto, que acima tem essas duas componentes, porque eu estive no colégio religioso, também estive na CIMO, além das bolsas de estudos que nós alunos também tivemos lá. Volto a fritar de novo que a CIMO molda, a CIMO ajuda. Sou um dos exemplos, hoje estou aqui na CIMO, foi graças à CIMO que também tive esse percurso religioso bom e também o percurso acadêmico, científico muito bom. Por isso aqui aconselho a todos os jovens a abraçarem as duas áreas, mesmo se eu amanhã tiver a oportunidade de ter essas duas coisas, faria também a junção das duas coisas, mas eu aconselho que não há necessidade, assim já tem as duas componentes, religiosa e científica. Chamo mesmo de verdade, jovens aproximem, venham acima, estudem, aprendam, vão tendo bolsa de estudo, isso é bom. Acima tem essa componente religiosa, dá a bolsa nas duas áreas, não é só a área religiosa, como também na área científica, isso é muito bom. E abracem de fato acima molda, acima ajuda, acima faz com que a pessoa tenha uma outra vida, não é? Para além daquilo que a pessoa já tem a parte familiar, a sociedade, mas como a parte também religiosa, que é conciliar a parte acadêmica com a parte religiosa. Isso é muito importante. Aproximem acima, venham, estudem. Acima, de fato, é uma instituição, de fato, sem fins lucrativos, está mesmo para ajudar a todos nós, a todos aqueles que são desfavorecidos, não só aqueles que são desfavorecidos, como a sociedade como um todo. Então, é muitas áreas que está para ajudar, venham acima, aprendam. Como dizia no princípio, Iqra, ler. Então, assim está para isso. Iqra, ler, são considerações finais do Dr. Nakapa. Iqra, ler, significa ler. Nós estamos de parabéns por termos encontrado assim na sua casa, meu caro telespectador. Esperamos que a conversa de hoje seja benéfica para si, tires algumas lições que é importante da sua vida. Alguma coisa está lá, patente, siga e sempre com a comunidade islâmica de Moçambique. No canal ANS TV, sempre presente em momentos marcantes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.